Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a Operação Ordem Pública realizada pela Polícia Militar. A Polícia Militar realizou na tarde desta quarta-feira a primeira etapa da Operação Ordem Pública, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas e a receptação de objetos furtados na cidade de Balneário Camboriú. A ação ocorreu em pontos estratégicos previamente mapeados pelo Serviço de Inteligência da unidade, com foco em locais de recebimento de materiais reciclados, bem como a intensificação da abordagem de pessoas em situação de rua. Foram conduzidos ao complexo penitenciário 2 masculinos com mandado de prisão ativo. Realizamos também 2 prisões pelo crime de tráfico de drogas. Ressaltamos que dentre os 27 abordados, nós contabilizamos mais de 400 boletins de ocorrência policiais. De acordo com a Polícia Militar, as ações continuarão nos próximos dias, visando ampliar a ordem na cidade de Balneário Camboriú, com a consequente redução dos índices criminais na região. Bom, agora nós vamos para o comentário político. O Joel já está aqui comigo no estúdio e vamos começar falando então sobre a união de Balneário Camboriú e Camboriú, né? Quarta-feira houve um evento sobre a união desses 2 municípios, principalmente sobre o Rio Camboriú. Joel? Boa tarde, Bianca. Boa tarde, amigos em casa. Então, quarta-feira participamos do evento, estive no evento juntamente com a Bianca, o evento da união das 2 cidades em prol do Rio Camboriú. Rio Camboriú, que ele dá vida para as 2 cidades. Nós precisamos do Rio Camboriú porque dali nós temos uma questão hídrica para a cidade e também temos a questão de subsistência de algumas famílias, da questão da pesca e o turismo, que é o grande carro-chefe da nossa região e precisamos sim dar cada vez mais vida para o Rio Camboriú. Rio Camboriú está nos seus piores momentos de questões de poluição. Então, as 2 cidades ali estão se juntando para fazer um grande evento para a questão da limpeza do Rio Camboriú. Pelo que entendemos no evento ali e conversas com com os secretários, com os prefeitos de Camboriú e de Balneário, nós entendemos que não é somente uma ação para o dia 22, e sim uma ação que ela vai ter várias etapas. Vai iniciar no dia 22 e depois vai ter várias etapas dessa ação, que é o quê? A limpeza do Rio Camboriú. Então, vai ter a primeira limpeza, vai ter as análises diárias ali, ou semanais, algo assim que vai ser feito, para buscar, sim, novamente, a plenitude do Rio Camboriú, porque nós precisamos de um Rio Camboriú com águas limpas. Bom, e também temos a questão dos moradores de rua aqui em Balneário Camboriú, não é mesmo, Joel? Isso. O outro grande problema aí, ou durante a semana aí, a prefeita de Balneário Camboriú, ela faz um vídeo ali, em uma ação junto aos moradores de rua. Esse vídeo da Juliana Pavan, algumas pessoas criticaram, mas muitas e muitas pessoas aplaudiram esse vídeo. Nós temos um grande problema, que não é um problema de Balneário Camboriú, ele é um problema a nível nacional e até mundial. Nós temos países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa que estão passando pelo mesmo problema, que é a questão dos moradores de rua. Nós temos que entender que moradores de rua é um problema de quê? De segurança pública, é um problema social e é um problema de saúde pública. Então, são várias situações que elas devem ser vistas para consertarmos esse problema. Uma matéria antes, aí, nós tivemos uma matéria sobre a questão da ação da Polícia Militar, durante aí, a última madrugada, se não me engano, no último dia, aliás, que a questão está tentando buscar inibir a questão dos pequenos furtos. Os moradores de rua, uma parte deles estão fazendo pequenos furtos, como as pessoas comentam, e tem até boletim. Sim, isso acontece, porque são problemas de segurança pública. Nós temos problemas sociais, de pessoas que estão com problemas familiares, e problemas de emprego social, e nós temos uma grande parte que é uma questão da saúde pública, que são a dependência do álcool e da droga. A Juliana Pavan, ela fez aquela ação, fez o vídeo tem uma grande repercussão a nível nacional, muito positivo por boa parte das pessoas que assistiram o vídeo, né? O MP chama agora a Juliana para uma conversa para tentar alinhar a questão dos moradores de ruas, porque nós precisamos sim cuidar desse problema. É um grande problema a questão dos moradores de ruas. E nós temos que cuidar desse problema o mais rápido possível, porque nós estamos falando de pessoas. E essas pessoas têm que ser, sim, orientadas, elas têm que ser
tratadas com seus devidos situações de saúde. Inclusive, nós tivemos recentemente, no início do ano, um dado falando que Balneário Camboriú aumentou muito o número dos moradores de rua aqui na nossa cidade, Nós conversamos, inclusive, com o secretário e ele disse que, principalmente nessa época do ano, aumenta realmente muito o número de pessoas, de moradores de rua aqui, por ser temporada e que esse trabalho, então, tem que se intensificar, principalmente nessa época do ano, Sim, Balneário Camboriú, por ser uma cidade litoral, o clima, ele ajuda agora janeiro, fevereiro, março. E também Balneário Camboriú é uma cidade que tem muitos turistas. A população de Balneário Camboriú, ela tem uma questão de aquisição muito interessante que chama essas pessoas para a cidade, porque é a questão da esmola. Nós temos a esmola, nós temos o pedido de comida e essas pessoas estão recebendo isso, a esmola, a comida, então se tornam muito confortáveis para elas, só que elas estão em situação de ruas. Nós temos que entender que Balneário Camboriú hoje tem mais de 500 pessoas em situação de rua, os mendigos, os moradores de rua, e 95% dessas pessoas são usuários de droga e de álcool. Então nós temos um grande problema em Balneário Camboriú, que é a questão dos moradores de ruas. Nós temos que entender que não são as pessoas, e sim a situação ao qual elas vivem, que ela deve sim ser tomada uma posição o mais rápido possível, pela prefeita Juliana, que já está tomando, e também pelos outros prefeitos da região, tanto Itajaí, Camboriú, Itapema, que também estão passando por esse problema. Claro que Balneário Camboriú, por ser uma grande vitrine a nível nacional, ela chama muitas pessoas para a cidade, se torna talvez confortável para eles. Então, tem que fazer o mais rápido possível, porque a cidade está clamando por isso. O Ministério Público, a gente sabe que está bem atento a essa situação, porque, inclusive, no ano passado, investigou, abriu um inquérito sobre algumas cidades que acabavam enviando os moradores de rua para outros municípios, inclusive aqui para Balneário Camboriú. A Juliana Pavão, inclusive, já realizou uma reunião com o Ministério Público e, pelo visto, vai realizar novamente, Isso é um problema, é que essa discussão dos moradores de rua, de uma cidade empurrar para outra, seja um debate de mais de 20 anos, tá? Isso, a nossa região já vive essa questão, vai e volta. No passado era a Kombi do resgate social, hoje é a van do resgate. Então são problemas. Balneário Camboriú, no último ano, aí, ele teve uma questão do STF, onde proibia algumas ações relacionadas aos moradores de rua, porque o STF entendeu que estava sendo feita uma limpeza social. Não entendemos dessa forma, nós entendemos que não queremos limpar a questão social, acabar ou sumir com os moradores de rua. Nós queremos dar dignidade, a cidade quer. O que Juliana Pavão está propondo no seu vídeo e durante toda a abordagem, durante a noite ao qual ela esteve participando, ela estava propondo um novo momento para aquela pessoa. A pessoa precisava de comida, precisava de abrigo, precisava de um emprego, ela propôs aquilo e é o que se está estudando hoje, se está estudando dentro do Balneário Camboriú, buscar uma legislação ao qual possa dar um conforto e uma porta de saída para esses moradores de rua. Só que nós não podemos hoje entender, o MP não pode entender, que estamos fazendo de força ou de forma agressiva, não, mas sim de forma incisiva, é de posicionamento que nós precisamos. E com toda certeza vamos ter ainda muitas atualizações sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado, para todas as cidades, para todos os municípios, principalmente aqui na nossa região, Não, o assunto é nacional. Não tem cidade no Brasil que não tem esse assunto. Conversava com um amigo meu, e ele vai a São Paulo uma vez por mês de moto, e ele falou, Joel, nos últimos 10 anos é crescente o número de moradores de rua em São Paulo, barracas. Então, é um problema de todo o Brasil. Então, eu acredito que ele voltou novamente ao debate e ele vai começar a ter esse debate. Isso não é mais uma questão de política ideológica, não estamos falando de direita, não estamos falando de esquerda, nós estamos falando de um comportamento social, do momento social ao qual o país e o mundo passa e de problemas que devem ser solucionados, porque nós estamos falando de pessoas, e essas pessoas elas devem ter atenção, é aquilo ao qual a prefeita Juliana esteve oferecendo para as pessoas. Ela deu atenção, ela deu uma porta de saída. Então, não podemos querer julgar a Juliana agora achando que a Juliana fez de forma errônea aquela fala dela. Não, ela fez uma fala assertiva, mas talvez um pouco mais incisiva, talvez, porque aquele momento talvez necessitava. Então tá, muito obrigada, Joel, pelo seu comentário. Segunda-feira está aqui de volta, então, trazendo as novidades do que vai acontecer nos bastidores da política neste final de semana,
Isso aí, segunda-feira vamos estar novamente aí, então nós vamos ter algumas mudanças aí a nível estado, então segunda-feira vamos trazer aí algumas informações. Muito obrigada e até segunda-feira, então. Agora, então, nós vamos acompanhar como que fica a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, e também para este final de semana. Na sexta-feira, sol entre nuvens e pancadas de chuva de verão a partir da tarde, com risco de temporais isolados no norte do estado. As temperaturas variam entre 28 e 33 graus, com ventos de nordeste no extremo oeste e litoral sul, e de sudeste nas demais regiões com rajadas. No sábado e domingo, o sol aparece entre nuvens, com maior nebulosidade no leste e chance de pancadas de chuva e trovoadas nos extremos do dia. As temperaturas seguem elevadas, de 28 a 37 graus, com calor mais intenso a partir de domingo. Os ventos são de sudeste a nordeste, fracos a moderados. Bom, o calor vai estar aí presente, então, neste final de semana. Provavelmente vai dar pra gente aproveitar aí, nem que seja por um pouco, a praia, né? Inclusive, nós encerramos a edição de hoje mostrando aqui a nossa praia central, diretamente ali do Pontal Norte, como que tá, né? Tá um sol lindo, então, aqui em Balneário Camboriú. Aproveitando aí a praia, dá pra ver que tem uma galera já na praia neste momento, aproveitando aí o sextou, né? Aproveitando essa sexta-feira. E assim, então, nós encerramos essa edição de hoje do TVC News. Uma boa sexta-feira e um excelente final de semana a todos.